Back to the sound. Back to the sound. Back to the sound. Back to the sound.
sound, back to the sound. Back to the sound. Olá! Olá pessoal, bem-vindos a mais uma das nossas lives. É a 9ª live sobre mediunidade e eu estava aqui conversando com o pessoal da técnica como é que nós iríamos iniciar. Da última vez vieram várias perguntas, não deu tempo de responder todas, mas muita gente nova chega também. Se eu faria um pequeno resumo, se eu começava com as perguntas, enquanto a gente espera o pessoal que está chegando, se aclimatando, se você tem perguntas, se quer um resumo, coloca nos comentários. Assim que a gente fizer o intervalo, eu vou dar uma olhada e aí a gente desenvolve o que vocês apresentarem, ok? Vamos fazer com que seja mais dinâmico essa interação, ok? Eu estou melhorando, vocês viram que eu já estou dominando aqui as atividades. E essa arrumação, vocês viram? A gente já tem uma parede pintada aqui, mas vai melhorar cada vez mais, gente, tá? Tá meio assim, a outra parede tá com problemas, mas, bom, deixa eu acertar aqui. Aqui aparece o QR Code, se você quiser colaborar com o estúdio, estão vendo? Tá melhorando. Então, eu sou muito grata a todos vocês que colaboraram. Eu queria agradecer a algumas pessoas pelo muito, que olha, tem sido muito útil. A gente estava um trabalho de infraestrutura, por isso que não estava dando ainda para pintar, para fazer essas partes mais estéticas, né? Então a gente resolveu gravar assim mesmo, por isso vocês viram com aquela mesa meio... Mas a gente tinha que fazer as infraestruturas. Ainda estamos fazendo, né? A parte elétrica, a internet já está funcionando, uma internet ótima, a gente já vai poder ficar o tempo com velocidade, com tranquilidade, muito bom. Resolvemos a água, a parte elétrica ainda estamos trabalhando, mas já pintamos. Tá vendo aqui? Já está melhorzinho. A gente colocou aqui algumas coisas, mas vai ficar melhor ainda. A gente vai ter outros, a gente vai fazer cenários diferentes, tá? Para os nossos diferentes tipos de vídeo, mas as nossas lives vão ficar muito boas e o tempo também a gente vai estar mais no controle, ok? Bom, o pessoal já chegou, deixa eu ver aqui que o pessoal... O que vocês escolhem? Ah, sim, aproveita que a gente está começando, manda o link para um amigo, tá? Que você acha que vai aproveitar, manda o link da nossa live pelo WhatsApp, manda por e-mail, para a gente aproveitar aqui, tá? Tem uma pergunta interessante. Anete, a levitação é paranormal? Paranormal e tudo. Mediunito Daniel Douglas Home fazia levitação. Sim,
Existem duas situações em que a pessoa faz sozinha, que seria um fenômeno paranormal anímico, e quando um espírito a ergue, alguma coisa assim, que seria um fenômeno paranormal mediúnico, ok? Sim, levitação. Levitação, se for mediúnico, efeitos físicos. No caso de Daniel Douglas Home, era um fenômeno mediúnico, os espíritos o erguiam, tá? Mesa, faziam movimentos, e era um fenômeno de efeitos físicos. Então, hoje a gente entraria, se a gente encerrar as dúvidas a respeito de efeitos intelectuais, né? Bom, pessoal, não, vocês querem que responda as perguntas anteriores, as dúvidas que ficaram sobre efeitos intelectuais? Da outra vez tiveram várias perguntas. Eu posso ver algumas daquelas para a gente começar, ou a gente faz um pequeno resumo. Então, vocês que já estão presentes, já temos uma quantidade de pessoas, a gente já pode começar. Vocês coloquem aí o que vocês preferem, tá bom? Eu estou olhando aqui os comentários. Ok, boa noite a todos vocês, muito obrigada pela presença. Quem está chegando agora, se inscreva no canal, ative as notificações para ter uma ideia. Se você gostou da atividade e tem interesse em ajudar a patrocinar o dia a dia, se torne membro do canal, importância pequena, depois a gente vai fazer outras opções. Agora a gente vai poder fazer um monte de coisa, tem liberdade de gravar quanto quiser. E se você gostou das nossas primeiras mudanças, né? Não tá mostrando as quinas ainda que estão mal feitas, tá? Eu ia mandar mostrar aqui essa parte que ficou com defeito, mas vocês vão ver. A gente tem duas paredes aqui que já estão bonitinhas. A outra ainda vai consertar, mas no Instagram eu quero mostrar as partes que a gente está arrumando ainda, né? Dá uma olhada, a gente gravou tudo isso. O pessoal tem que editar para a gente postar. O problema é que o pessoal que trabalha, então agora está trabalhando de obra, limpando, fazendo as coisas, então eu dou essa colher de chá. Mas vamos lá, gente. Deixa eu ver. Boa noite, Janete. Mesmo sabendo como um espírito se liga ao médium, como se faz para cortar uma ligação de um espírito obsessor de vidas passadas se não tem como doutrinar? Olha só. Primeiro, uma coisa importante, não faz parte diretamente da live, mas obsessão independe da mediunidade, tá? A obsessão é a influência negativa dos espíritos. Mediunidade é quando o espírito percebe fisicamente isso. Você pode ser influenciado, você pode ser obsidiado e não perceber fisicamente. Como assim? Por exemplo, um espírito vem cheio de ódio e dá um soco em você. Se você não é médium, você não vai sentir absolutamente nada. Isso significa que ele não pode fazer nada com você? Não é bem assim. Por exemplo, ele pode não atingir você não perceber fisicamente, mas ele criar ao seu redor um clima negativo. Qualquer pessoa mais sensível, e muitas existem assim, vão entrar nessa clima, nessa atmosfera. E é como se sua vida fosse cheia de azar. Pessoas que você nem conhece, de repente antipatizam com você instantaneamente. Você começa a ter problemas no trabalho. Parece que do nada surgem conflitos que você diz assim, mas eu não fiz coisa alguma. E a pessoa entende de maneira diferente. Por quê? Apesar de você não perceber fisicamente, ao seu redor, em torno de você, tem uma atmosfera belicosa, desagradável, as pessoas se sentem mal perto de você, as pessoas sentem uma antipatia instantânea, uma série de situações desagradáveis que são causadas por um processo obsessivo. Você está obsidiada. A pessoa acha que a obsessão é tipo uma loucura, a mente fica afetada. Não, sua vida fica afetada. Aquele que é médium pode registrar fisicamente o mal-estar com a presença do espírito, ter reações orgânicas, ouvir coisas, etc. Mas se você não é médium, lembra? Não tem a mediunidade ostensiva, logo não é médium, o que vai acontecer? Se você não tiver sob a ação de um psicotrópico e qualquer coisa que altere seu nível de consciência, você não vai perceber fisicamente, mas vai sentir a influência. Como assim? Lembra-se? Conflitos, você não sabe, é como se você estivesse
Uma má estrela, uma má sorte congênita afetando você. Mas não é só isso. Você pode também começar a apresentar transtornos emocionais e mentais. Por quê? Porque toda vez que você sai do corpo, você está no mundo espiritual. E no mundo espiritual, quem é que está te esperando? Vou até dizer uma coisa que pode acontecer. Por exemplo, o que é melhor ou pior, né? Você ser médium obsidiado e você ser obsidiado e não ser médium. Vamos pensar na situação. Se você é médium e você começa a sentir uma influência negativa dos espíritos, ou seja, se transforma num processo obsessivo, você vai ter sensações orgânicas, mal-estar, angústia, respiratório, a presença do espírito é desagradável, pensamentos negativos, é um negócio de repente, você estava ótima, do nada surge aquela coisa toda e isso vai piorando, é muito desagradável, você começa a ouvir coisas, sensações, é como se alguém perto de você, isso vai desagradando e alguém chega e diz, olha, você está sob uma influência espiritual, procura alguém e você acredita facilmente porque você está ouvindo vozes. Você está sentindo, parece que tem alguém perto de você, está sentindo animosidade, está percebendo fisicamente uma presença e está sentindo o ódio da pessoa. Para você ter essa percepção, você tem que ter mediunidade e tem que ser ostensiva. Ou seja, você vai, olha só, você pode não ver o espírito, não ouvir, mas você sente a presença, angústia, o mal-estar, sente o ódio dela por você. Lembra a empatia ou a incorporação? Você sente a animosidade, sente que tem algo aqui que te odeia perto. Tudo isso são percepções mediúnicas. Então, se alguém disser, olha, tem uma presença ruim aqui, você automaticamente acredita. Mas digamos que você não é médium, o que é que você não vai sentir? Não vai sentir animosidade, não vai sentir presença, não vai sentir mal-estar, não vai sentir coisa alguma física, nada, nada, nada. O espírito pode cuspir em você, você não sente, ele pode te bater, dar paulada e você não sente absolutamente nada. Por quê? Você não é médium. Isso significa que sua vida está ótima, está tudo bem? Não. Como você não percebe fisicamente, isso como que acirra a animosidade. Ele está ao seu redor, então você tem uma aura ruim em torno de você. Lembrem-se que raros são aqueles que não possuem dela alguns rudimentos. Então, nós temos muitas pessoas sensíveis. Ela pode não ser um médium, por exemplo, de psicografia, de psicofonia, etc., mas sente. Então, essas pessoas que nem são espíritas, nem são nada, pessoas comuns, chegam perto de você e sentem uma coisa ruim. O que a pessoa faz? Estou sentindo troço, essa pessoa não é boa coisa. Não é você, é o seu inimigo, mas a pessoa registra, perto de você eu me sinto mal. Então, o que vai acontecer? Essas pessoas sensíveis vão reagir negativamente. Algumas com mais percepção, elas vão reagir contra você. Elas estão sentindo animosidade. E se esse espírito perceber que essa pessoa tem sensibilidade, ela pode usar isso. Então, uma pessoa não com defesas psíquicas significativas e ele cria conflitos. Então, de repente, no seu trabalho, começa a surgir uma série de problemas. O rapaz do almoxarifado antipatizou com você e começa a te perseguir. Uma mulher que você nem conhecia resolve brigar com você. Até a pessoa da cantina, você tem problema com todo mundo. E as pessoas começam a comentar que você causa mal-estar. Você entra na sala e as pessoas se sentem mal. Não é você, mas você tem um inimigo ao seu redor. E você realmente faz isso. Você entra na sala, as pessoas se sentem mal. Você não registra, mas as pessoas registram. Então, você cria em torno de você. Agora, vai multiplicando esses casos. A implicância de fulano, esse problema, a pessoa mal-estar, a pessoa reage. No trânsito, tudo vira... É o que eu falei. Como é que você lê isso? Tipo assim, eu tô numa maré de azar tenebrosa. Tudo dá errado. Sim, dá errado. Por quê? Porque o número de pessoas sensíveis está lá e o ambiente está em torno de você. Fora as armadilhas que ele vai criar para você, situações de conflito. E tem mais um problema, tá? Fisicamente, você não percebe absolutamente nada, mas você começa a ter um problema sério. Sabe qual é? Insônia. Você vai dormir. Quando as pessoas falam desse tipo de insônia, você consegue dormir. O problema é permanecer dormindo, porque o sono tem várias fases, né? E o início do sono vai... Quando você entra no sono profundo, que é o momento em que você sonha, e também é o momento em que você sai do corpo, quando você começa a sair do corpo,
Aí você acorda. Nossa, tive um pesadelo. Um monstro queria me pegar. Você não registra isso, mas um monstro, o seu subconsciente tenta uma explicação. Queria me pegar. Aí você acorda, assustado. Ok, tal. Aí você vai tomar um café, fazer outra coisa. Aí vai tentar dormir de novo, tempo. Dorme, entra, tal. Quando vai aprofundar, acorda. E aí você começa, nossa, tô sofrendo terror noturno. Aí vai assistir um filme, tudo bem. Uma noite não há problema. No dia seguinte é a mesma coisa. Você começa a ter problemas de insônia. Não é dificuldade para dormir, você dorme, mas no meio do sono acorda. E isso começa a se tornar constante. Você vai levando, mas você começa a sentir cansaço, tá? Por que você não fica como se tivesse sonada? Porque você consegue dormir. A fase inicial do sono existe. O que você não consegue é aprofundar o sono. Então você tem um sono intermitente. O problema acontece no chamado sono profundo. E você começa a ter problemas porque você diminui o tempo de sonho. E o sonho é importante para o nosso bem-estar, mas isso começa a acontecer. Passado algum tempo, essa dificuldade para dormir, acordar toda hora, aquela coisa, insônia, medo de dormir, você resolve procurar um médico. Olha só, eu estou tendo insônia, estou com dificuldade de dormir, já estou começando a ter um certo cansaço. E aí ele pergunta, como é que é o problema? Aí você explica, não, eu durmo, deito, durmo. Quando eu deveria estar, eu acordo assim, apavorado. E aí, tento dormir de novo, durmo, então eu acordo várias vezes durante a noite. Aí ele vai, você deve estar com um problema respiratório, vamos fazer uma análise. Aí você faz os exames para ver se tem apneia noturna, está tendo algum problema, septo e tal. Não, nada, tá tudo normal. Sua respiração normal, etc. Será que é neurológico? Faz um exame. Aí você faz os exames, nada. Não tem nada no exame, porque você não tem nenhum problema. E aí, você continua. Você dorme e acorda no meio da noite. Então você acorda 3, 4 vezes, mas acorda assim, desesperado, como se estivesse se afogando, com medo. Bom, passados os exames iniciais, que ele primeiro vai tirar se não é apneia, se não é problema cardíaco, fez os exames e não deu nada, disse, bom, pode ser ansiedade, alguma coisa mudou na sua vida. E aí você diz, lembra aquela animosidade? Eu tô tendo uma série de problemas. Então, ansiedade, eu vou passar para você um remedinho, um ansiolítico, leve, Lexotan, 2 miligramas. É um remedinho assim, você toma metade e você vai relaxar mais. Ok. Aí você compra o remédio, pega lá, vai tomar 1 miligrama, coisinha leve, você toma o remédio. Bom, relaxa bem, se sente relaxado, você dorme, mas você nunca teve problema para dormir. Dormir, você dorme. Aí você toma, dorme, no meio da noite acorda, continua acordando. Aí você vai, olha, eu tomei, não adiantou. Nossa, não adiantou, então você deve ser uma pessoa resistente, toma um comprimido inteiro, 2 miligramas. Aí você toma 2 miligramas. E aí ele aumenta a dose, 6 miligramas. Você compra Lexotan 6 miligramas, você toma, você fica meio assim, dorme e acorda assim mesmo. Aí você diz assim, não fez diferença. Aí ele pede um exame melhor, um neurológico. Você deve estar com algum problema. Pesquisa, nada. Vamos fazer uma pesquisa do sono? Vamos fazer um eletro enquanto você dorme? Vou te dar um sonífero, você vai dormir aqui, a gente vai fazer um eletro. Você dorme no exame, faz o eletro, o que deu? Nada. Bom, olha, eu vou passar então para você um barbitúrico, um calmante, porque pode ser estresse. Você agora já está estressado. Há quanto tempo você está tendo essa interrupção do sono? Você já começa a registrar fisicamente um certo cansaço. Lembra que eu falei que o sonho é necessário, esse período de aprofundamento? Recarrega o cérebro. Você não está se sentindo péssimo porque aqueles períodos de sono recarregam o cérebro, mas você não consegue fazer o sono profundo. Bom, ele te passa um calmante, um barbitúrico, você vai para casa, toma o barbitúrico, dorme e acorda do mesmo jeito. Fica meio uma ressaca, um problema assim, olha, eu tomei e não fez diferença. Como assim não fez diferença? E aí ele conversa com você já procurou saber se está com problema, aí ele pede outros exames, não tem nada, não tem absolutamente nada. Aí você vai no psiquiatra, aí ele fala, pode ser estresse, não, outro cara me falou do estresse, aí Lexo já tomei um monte de coisa, bom,
E mesmo assim, você tem certeza que isso está acontecendo? Às vezes, sim, eu tenho certeza, eu estou cansada, estou começando a ficar cansada, estressada. Agora, atualmente eu estou tudo isso porque eu não durmo bem, eu acordo várias vezes durante a noite. Muito bem, agora você vai dormir. Aí você já está meio cético, já experimentou tanta coisa? Não, agora eu vou passar. Aí ele te passa um neuroléptico. Isso, um neuroléptico, um Rohypnol. E aí você vai para casa, será que vai funcionar? Aí você toma e funciona. Você dorme a noite inteira. E como você está um tempo sem dormir, você dorme 10 horas seguidas. E acorda no dia seguinte. E aí você descobre uma coisa muito interessante. Se você não tomar o remédio, você acorda várias vezes à noite. Se você tomar o remédio, você dorme a noite inteira e acorda péssimo. Não fisicamente, mentalmente. Você acorda se sentindo deprimido. Você acorda se sentindo mal. Sabe por quê? Porque essas 10 horas você passou no mundo espiritual junto com seu amigo ou com seu inimigo. Então, durante 10 horas ele teve acesso à sua mente. Perseguiu você, torturou você. Quando você acorda, você não tem o registro físico desse encontro, mas tem o mental. Com o passar do tempo, você percebe o seguinte: se você quiser dormir a noite inteira, você tem que tomar um remédio. Mas quando você toma o remédio, você se sente cada vez pior mentalmente. 6 meses depois, você está com um quadro de depressão, você está deprimido, você sente impulsos suicidas, você pensa na morte, de sua vida não presta, uma série de coisas. Você teve uma mudança mental que não estava lá antes. Então agora você tem um quadro psicológico. Mas qual a causa? Nada na sua vida justifica isso, não é Você tem agora um transtorno mental. Qual o nome dele? Obsessão. Então você tem um quadro depressivo. Ele te dá um antidepressivo. Você não vai sentir diferença, porque a origem é psicogênica. Então seria um processo terapêutico que ajudaria você, mas o quê? Você não lembra. Lembra? Você não tem percepção. Então é um estar mal que vem de lugar nenhum. Você está sentindo uma coisa ruim, que você não sabe descrever, não sabe explicar, não sabe de onde vem. Qual é o seu mal? Obsessão. Você é médium? Não. Trabalhar a mediunidade faz a diferença? Não. E se alguém disser para você que é uma entidade que te persegue, você não vai acreditar. Por quê? Você não vê nada, não ouve nada, não sente nada, não percebe nada. Você só está mal e acha que seu amigo é perturbado. Perceberam? Então a obsessão não é exclusiva da mediunidade. A obsessão acontece com qualquer pessoa. A obsessão é a perseguição espiritual. O médium percebe fisicamente essa perseguição espiritual. Então eu não sei se não ser médium seria pior. Por quê? Porque dificilmente a pessoa chega onde poderia ser ajudada, que é numa desobsessão. Então, você não acredita em nada disso e não chega. Já aquele que é médium, como ele tem essa percepção física, é mais possível ele acreditar nessa influência e procurar uma ajuda apropriada. Nesses casos, o que é que aliviaria você? Desobsessão. Um tratamento espiritual, porque o seu mal é espiritual. Sim, mas eu não sinto nada. Fisicamente, não. Mas espiritualmente você sente, você está sofrendo, sua vida está ruim e agora você tem um quadro depressivo, você tem tendência a suicídio, tudo que um obsessor produz normalmente sem ser médium. Então, obsessão não é exclusividade da mediunidade, ok? Então, vamos dar um pequeno intervalinho para ver se o pessoal tem mais perguntas. E lembrando, no intervalo, tá? Tem algumas mensagens, agora a gente gravou alguma coisa, ok? Então, daqui a pouco a gente volta.
Olá, pessoal, estamos de volta. Deu um problema aqui, a gente gravou uns comerciais para o intervalo, né? Com aqueles avisos. Então, como não apareceu, vamos lembrar para vocês. Se inscreva no canal, você chegou, está gostando. Isso é uma maneira de ajudar, de dar relevância, porque com um número de inscritos maior, o YouTube leva o nosso vídeo para mais pessoas. Deixe seus comentários, agora mudou. Antes era só se inscrever, agora deixar comentário. Quanto mais comentado no vídeo, também dá relevância. Tem vários fatores. Então, deixa um comentário, um oi e tal, já ajuda bastante o vídeo. Você achou bacana? Pega o link e manda para alguém participar. A nossa live é gravada, depois a gente posta e aí você pode acompanhar. Então você assistam, dê lá a sua informação, tal. Siga a gente nas outras redes sociais, que a gente dá alguns avisos. Agora, com o nosso próprio estúdio, a gente vai melhorar os vídeos. Tem um pouquinho de paciência, gente, é muito serviço realmente. Então, lembrando, o QR Code para colaborar com o estúdio, se você quiser, tá? Então, no cenário, as coisas, assim. Os membros do canal, eles colaboram no básico, sabe? O material que a gente precisa repor, coisas assim. Mas a reforma do estúdio, essas coisas todas. Aí, se você quiser colaborar, tá aqui o QR Code e o e-mail que você pode usar também, tá? Para colaborar com qualquer importância. Se você se torna membro do canal, você faz isso mensalmente, uma contribuição pequena e ajuda a gente. Bom, mas é muita coisa realmente que eu falei. Material, a gente quer comprar alguns equipamentos, quer botar umas luzes, liberar sim, a gente tá com problema de tomada, de coisas, porque no local tinha tudo, a infraestrutura que a gente tem que fazer, a gente está improvisando um pouquinho. Mas a gente precisa de alguns outros equipamentos. Então, nós estamos abrindo uma nova turma do Cérebro Sem Limites. É um treinamento que nós realizamos, onde você aprende sobre foco, sobre concentração, e você pode utilizar também a foco e concentração, você pode usar para muitas coisas, mas você também pode usar como ferramenta para o transe mediúnico. Eu vou falar disso mais adiante, quando a gente começar a falar de reuniões mediúnicas, treinamento, etc. Tá? Então, a gente abriu uma nova turma. É um trabalho que fez muito sucesso, tem vários depoimentos. Se vocês entrarem aqui no link, no site, depoimentos de pessoas que já fizeram o curso, o que eles acharam. Eu fiz presencialmente durante muito tempo, com bastante sucesso. E, em particular, num centro espírita, a gente fez um treinamento e usamos esse treinamento para os médiums. Tá? Numa pesquisa que a gente fez, eu vou contar isso mais adiante. Então, nós abrimos um treinamento Cérebro Sem Limite. Por quê? Porque nós estamos oferecendo para você um material de qualidade muito bom, que já foi bem testado e comprovado, e você nos ajuda a comprar as coisas mais caras para o estúdio, os equipamentos mais complicados. Tem umas lâmpadas aqui, uns negócios assim diferentes, inclusive uns equipamentos que permitem eu fazer a live sozinha, né? Controlar e tudo mais, que aí eu posso fazer quando eu quiser, gravar outros troços assim. Então, essas coisas que são mais onerosas, a gente está dando essa oportunidade. Vocês sabem, o treinamento Cérebro Sem Limites eu não abro sempre, eventualmente. Por quê? Para ter um controle maior sobre os resultados das pessoas. Quando abriu o Eterno Academy, a gente teve essa oportunidade. E são poucas turmas, então a gente teve 2, 3. Essa é a 4ª turma do Cérebro Sem Limites. Então é uma coisa exclusiva, não é comum. Nós estamos abrindo justamente para ajudar no estúdio. Porque a gente adquiriu o local, mas tem muita coisa que fazer ainda e a gente quer fazer um estúdio maior, sabe? Que aqui é uma sala, mas tem um outro espaço ali e receber os convidados, fazer o tal do podcast e outras coisas assim. Na verdade, a gente vai converter isso numa instituição espírita, né? A ideia é essa, a gente vai aproveitar as instalações, vai crescer nesse sentido. Então, gente, essa é a oportunidade que você tem, não só de colaborar, como se aproveitar desse material, tá bom? Então, deixa eu voltar aqui para as perguntas, que já surgiram várias interessantes, tá? Quem possui mediunidade de cura pode agir sobre as pessoas de forma involuntária quando abraça, estando próxima, fazendo elas se sentirem melhores sem perceber? Olha o nome. Eu, no início, a primeira parte da live de mediunidade, então número 1, eu falo sobre a diferença entre fenômeno paranormal anímico e fenômeno mediúnico, tá bom? Então, quando você fala mediunidade de cura, se você está curando, não é mediunidade.
A mediunidade de cura, quem cura é o espírito. Mediunidade de cura, na verdade, chama-se mediunidade de efeitos físicos. Ou seja, não é você que cura. Você produz o material e o espírito faz o trabalho. Ele pode fazer diretamente, intervindo diretamente. Ele pode fazer indiretamente, por exemplo, se você tem pedra nos rins, ele pode transportar, tira essa pedra. Então você sai da reunião sem pedra no rim. Transfusão de sangue. O pessoal pensa logo em operações, né? Coisa desse tipo. Não necessariamente. Numa reunião de tratamento espiritual, onde você tem vários médiums, eles usam o ectoplasma para uma série de coisas, você não vai perceber nenhum corte. Acontece muito, por exemplo, a pessoa foi numa reunião de tratamento para tratar uma determinada coisa, depois ela vai procurar o médico, e ele diz, você fez uma cirurgia? Eu disse, não fiz cirurgia, não. Não, mas tem uma cicatriz aqui, em várias situações, exame, tem uma cicatriz. Não cortou do lado de fora. É como se tivesse feito uma cirurgia por dentro, sei lá, parte do tumor, coisa assim. Esse tipo de coisa é efeitos físicos. Então, a pessoa pensa logo em cirurgia, cortando na luz do dia. Esse tipo de mediunidade, ele tem mais a função de chamar atenção, tá? É o tal do escândalo. Normalmente, esses médiuns sofrem muito, eles têm muitos problemas que vêm de outras vidas, etc. Mas, no dia a dia, a mediunidade de efeitos físicos, com tratamentos espirituais, ela acontece, tá? A pessoa está na sala e ela não vai ter uma percepção física porque é por dentro. Então, tratamentos, você foi lá tratar da sua perna, um problema, aí ele trata uma outra coisa, você nem sabia que tinha, tá? Tudo isso são efeitos físicos. Então, o médium de efeitos físicos, ele mesmo não faz nada. Então, se ele abraçar alguém, se fizer alguma coisa, se vomitar na pessoa, nada acontece, porque a cura é o espírito que faz. Ele pega a energia que esse médium tem e faz uma intervenção direta. Então, quando alguém fala sobre passe magnético e passe mediúnico, são coisas totalmente diferentes. Por exemplo, o que é o passe magnético? Não é mediunidade. Então, se você dá passe magnético, você não é um médium passista, tá? Você é um magnetizador. Esse nome também é meio complicado, tá? Porque, na verdade, você quando fala magnetização, você pensa em ímã, pensa em movimento de elétron, não é exatamente assim. Você possui algo chamado bioenergia, tá? O que é a bioenergia? Todas as coisas que existem no nosso universo têm campo eletromagnético, porque elas são feitas de átomos. Então, esse óculos tem um campo eletromagnético que permite a coesão das moléculas, das substâncias, etc. O campo eletromagnético, ele pode ter algumas propriedades. Por exemplo, o metal conduz calor. A madeira já não conduz. Então, se a gente analisar o campo eletromagnético de uma estrutura metálica e de uma estrutura plástica ou de madeira, eles terão características diferentes. Por quê? Porque o campo eletromagnético dos metais tem propriedades que o campo da madeira não tem. Então, cada objeto, dependendo da sua composição química, ele vai ter propriedades diferentes. Alguns são inertes, por exemplo, é um campo estável, que não expande, não muda, é sempre constante. Um ímã já tem um movimento de elétrons. Então, a estrutura de determinados tipos de metais fazem com que os elétrons se movam nas camadas exteriores e gerem os chamados polos magnéticos, que atraem materiais ferrosos, outros metais, esse tipo de situação. É um tipo de campo específico. As pessoas, quando falava do passe magnético, pensavam nos ímãs, como se você tivesse uma força assim, mas não é bem assim que funciona. Então, o que a gente chama de objetos inanimados, eles têm campos eletromagnéticos estáveis, com a variação dos metais, que ainda, apesar de ter aquela propriedade diferente, ele ainda é estável, é constante. Então, o ímã tem aquele campo constante, aquele polo positivo, negativo, mas constante. Quando eles analisaram os seres vivos, então lá, Bactéria tem campo eletromagnético? Tem, como qualquer coisa que existe no universo, ela tem um campo eletromagnético. Mas os seres vivos têm propriedades nesse campo que os inanimados não têm. Que tipo de propriedade? Por exemplo, a bactéria, ela não tem uma composição química? Então, teoricamente, o campo eletromagnético dela seria proporcional às substâncias que a compõem. Então, quanto de carbono, quanto disso, quanto daquilo, e esse campo seria estável exatamente
como qualquer coisa que fosse composta com aqueles elementos. Mas não é isso que acontece. Então, a bactéria, você analisa o campo, tá assim. Depois de algum tempo, você olha, o campo dela expandiu, diminuiu. O que foi que causou isso? Metais? Não. Polos? Não. Movimento de elétrons? Não. As propriedades biológicas. Por exemplo, quando a bactéria vai se reproduzir, lembra que elas vão se partir? Aumenta o campo. Quando ela está morrendo, diminui o campo. Ou seja, os ciclos biológicos afetam o campo eletromagnético. Aí você diria, é óbvio, é o metabolismo, é reações químicas que estão acontecendo em tempo real. Isso alteraria o campo eletromagnético. Sim e não, porque teoricamente, nesse momento, não há uma mudança da matéria que compõe. Aumenta quando ela se alimenta, mas não é só isso. Várias funções orgânicas da bactéria, biológicas, mudam esse campo. Por isso, a gente chama de campo eletromagnético os objetos inanimados e campo biomagnético o campo eletromagnético criado pelos seres vivos, porque esse campo muda de acordo com funções biológicas. Muito bem, então os animais produzem um campo biomagnético, tá? Não só os animais, a gente tem bactérias, algocinofícios, os seres animados, eu vou chamar assim, tá? Porque a gente tem uma cadeia longa. Os seres humanos também têm um campo biomagnético. Só que os seres humanos, eles têm uma coisa a mais que eles perceberam. Então, além das funções biológicas afetarem o nosso campo biomagnético, tá? Aí você fala de biorritmo, isso, aquilo. Perceberam que emoções também afetam o nosso campo biomagnético. Aí você vai dizer assim, não, mas emoção está ligado ao metabolismo, Então, quando está nervoso, aumenta e tudo mais, seria uma função biológica qualquer. Pois é, mas eles perceberam que esse campo biomagnético tem algumas propriedades diferentes, interações. Aí, a questão da cura, tá? O que eles perceberam? O campo biomagnético tem propriedades regenerativas, não vou falar curativas, porque cura é uma coisa, regeneração é outra. E quando eu falo de campo biomagnético, regeneração, é exatamente isso que eu estou falando, e eu vou me basear numa pesquisa que foi feita, tá? Então, o nosso campo biomagnético tem propriedades regenerativas. Porque olha só, o que é curar? Você dá uma medicação e cura uma doença. Tá? Você tem uma infecção, eu te dou um antibiótico e você elimina aquela infecção. Você teve uma cura. Agora, regeneração é uma coisa diferente. Você tem uma lesão, as células se regeneram, você recupera. Então, você estava doente e teve uma lesão no fígado, aí o seu fígado se recuperou. Você teve uma lesão na pele, aí ela fechou a ferida, fechou o problema, recuperou o osso, a fratura. O nome disso é regeneração. Porque você não está chamando de cura. Cura seria a causa da doença, causa da lesão, tá? Regeneração é a recuperação que você tem após uma lesão ou após uma doença. Por exemplo, uma pessoa que tem uma boa capacidade regenerativa passa por uma gripe sem consequências, sem sequelas. Ela ficou doente, mas a capacidade de regeneração dela era muito boa e ela saiu dali sem nenhuma sequela, sem nenhum problema. Uma pessoa que não tenha uma boa capacidade de regeneração, tem uma gripe e sai da gripe com um monte de sequelas. Ela não está mais gripada, mas tem isso, tem aquilo outro, tem uma série de consequências, de lesões que ela passou a ter por conta da sua falta de regeneração, tá bom? Bom, o campo biomagnético dos seres humanos tem capacidades regenerativas. Então, quando você transfere essa bioenergia, e peraí, como é que a gente transfere a bioenergia? Olha só, se eu começar a aprofundar nisso, a gente vai virar outro seminário, tá? Eu faço fazer a próxima live sobre isso, tá? Mas a gente está falando de mediunidade. Então, o passe magnético não é um fenômeno mediúnico. E outra coisa, ele não cura, ele ajuda na regeneração. Então, quando você aplica a bioenergia, é como se a pessoa tivesse energia a mais. Você estivesse passando vida, tá? Então, você está transferindo vitalidade. Um nome perfeito. Transferindo vitalidade. Então, a pessoa faz o quê? É como se ela tivesse mais energia, mais força e ela se recupera. Então, com a bioenergia,
você vai melhorar a cicatrização, você vai melhorar a recuperação, você vai melhorar as funções orgânicas naturais e a pessoa vai se curar de dentro para fora. Então, é ela que se cura. Você deu para ela um upgrade de vitalidade, de energia. Mas se ela tiver uma pedra nos rins, não vai tirar. Então, o passe magnético não tira pedra nos rins, não consertam a válvula cardíaca, não tiram o apêndice inflamado, não vai curar. Agora, você toma o passe e reage, o seu organismo, a sua imunidade, as suas enzimas, digamos assim, as suas células começam a reagir, produzir mais, cicatrizar melhor, produzir as substâncias necessárias, sua imunidade fica mais ativa, mais reagente. Então, o passe magnético ajuda na recuperação, mas não cura, entenderam? Ele tem propriedades regenerativas. O que é um passe mediúnico? No passe mediúnico, você não vai ter essa capacidade regenerativa. Então, digamos que o médium, ele vai oferecer ectoplasma, tá? Aquela substância. E o espírito vai usar aquilo e fazer uma intervenção. Então, por exemplo, tratar o rim, ou tratar uma lesão específica, uma coisa assim, e você vai sair dali sem aquilo, tá? Então, é uma intervenção direta. Tem diferença? Tem. Então, por exemplo, o passe mediúnico, ele tem certas restrições. Para um passe mediúnico, você precisa diminuir a luz, aquelas coisas todas. Quando eu falar de efeitos físicos, vocês vão entender perfeitamente. Já o passe magnético não tem restrição nenhuma. Você pode fazer em qualquer local, em qualquer ambiente. Basta você ter esse desejo. E a pessoa recebe? Olha só, normalmente quem tem mais passa naturalmente para quem tem menos. Então, se você não sabe, flui naturalmente. Se você quer estar a favor, flui mais. Então, por exemplo, você vai tomar um passe e quer tomar o passe, o resultado é maior. Se você não sabe que está tomando um passe, não sabe o que é, você tem um resultado que a gente chama assim, natural, por difusão passiva. Olha só, isso é uma metáfora, tá? Quando você está com vontade, quer participar, tá ativamente, eu quero, sim, eu desejo, você tem como se fosse uma difusão ativa. Então, mais, flui. Então, é como se tivesse uma corrente. Quando a pessoa não quer, não acontece. Se ela não quer, não flui, tá? Então, você precisa de uma certa sintonia para a coisa funcionar. Então, se alguém não quer tomar o passe, você pode dar o passe que for, que a pessoa não sente absolutamente nada. É um copo emborcado, tá? Então, são 3 situações para o passe magnético. Não há restrições de luminosidade, coisa nenhuma de som. Já no passe mediúnico, sim, tá? O ambiente afeta o resultado, o local, luminosidade, uma série de fatores afetam o resultado. O resultado é mais direto, é tipo assim, uma intervenção, e depende dos espíritos. Então, se o espírito não estiver lá, não tem passe, tá? Você vai lá e não acontece absolutamente nada. Por quê? Porque o médium não faz nada. Quem faz é o espírito, o médium é apenas um intermediário. Agora, tem algum sintoma físico você saber quando é um e outro? Sim. Quando você está aplicando bioenergia, tá? E você já faz algum tempo e você se tornou mais eficiente, porque você melhora com a prática, né? E o que é que afeta a bioenergia? Não é a juventude, nem a força, nem nada. É o altruísmo. Quanto menos egoísta você é, melhor seu passe. Por quê? Porque a pessoa egoísta não gosta de dar nada, nem energia, tá bom? Então, se eu der muito, eu vou ficar cansada? Já não vai ser um bom passe, tá? Por quê? Porque a bioenergia é mais ou menos como o leite materno. Quanto você mais amamenta, mais você produz? Pois é exatamente assim. Porque de onde está vindo essa energia? Está vindo dos seus átomos. Quanta energia você tem no ar? Você tem ideia? 10 gramas de hidrogênio, tá? Podem devastar uma cidade. É só você pegar 10 gramas de hidrogênio, que você tem muito mais no corpo, e ali você tirando a energia que está dentro, lembra? Fusão nuclear ou fissão nuclear, bomba atômica, você tem energia para volatizar uma cidade. Então, é essa energia que está no seu interior. Então, de onde está vindo o seu campo biomagnético? Está vindo os seus átomos. Quanta energia você tem? Gente, não vou dizer infinita, porque seria a quantidade de massa presente, mas, em termos do dia a dia, é inenarrável. Então, quanto mais altruísta você é como se fizesse. E qual é a primeira pessoa beneficiada? É a pessoa que produz. Então, você dá o passe, você aumenta o seu nível de energia, então o seu desejo de ajudar, o seu desejo de minorar o sofrimento, aumenta a sua vitalidade
e você transfere para outra pessoa. Então, a primeira pessoa que se beneficia do passe magnético é o próprio passista, a pessoa que faz. Passista, olha, toda vez que eu uso essa palavra, o próprio magnetizador, tá? Então, ele primeiro. E aí você transfere para outra pessoa e a pessoa tem esse quantum de vida aumentado. Então, o que vai cansar? O seu braço, tá? Porque tem gente que faz um monte de gesto, não precisa, poderia aplicar, porque o que faz fluir é a mente, tá? Não é o tipo de gesto virado, não. A mente faz fluir, tá? Por que as pessoas fazem gesto? Olha só, psicologicamente, eu vou até contar uma história pitoresca, né? Havia um centro espírita, a gente foi convidado a fazer uma palestra, falando sobre algumas coisas, e uma senhorinha veio conversar com a gente depois, e ela falando, aquele centro, que atualmente era espírita, antes era um centro de umbanda. E essa senhorinha, já bem idosa, ela era médium dessa casa. Então, e ela tinha os rituais, e ela era uma benzedeira. Ela dava o que a gente chamou de passe, usando galhos de plantas, usando arruda, usando plantas. E ela era muito boa, ela ajudava muita gente, ela curava muita gente fazendo isso. E aí o centro mudou, e o presidente era o neto dela, que havia feito as mudanças. Mudou, eu sei que é melhor e tudo mais, mas sabe, agora eu não consigo dar passe, eu não funciono, eu não estou ajudando ninguém. Antes eu era tão boa, mas agora não pode usar planta, não pode fazer nada, e não está funcionando. Qual é o problema que eu estou tendo? Aí eu disse assim, olha, a senhora pode usar suas plantas, faz o seguinte, esconde aqui na manga da camisa e dá o passe, as pessoas não precisam ver. Aí você poderia dizer assim, Nete, você está enganando a pessoa? Não, filhinha, olha só, a senhora tinha mais de 80 anos. Ela acreditava piamente que a energia só iria fluir se ela tivesse as plantas. Aí você obriga essa senhora a tirar aquilo ali. A mente dela faz o quê? Não funciona. E não é a mente que permite fluir energia? Então, se sua mente acredita que não funciona, não funciona. Então, nesse caso, o ideal é você educar a pessoa desde o início para você não depender de rituais, de obstáculos, amuletos, etc. Porque isso é só o quê? Um vício psicológico. Você não precisa de nenhum intermediário, eu não preciso usar um papel, nada. Mas nós podemos magnetizar objetos? Sim, nós podemos magnetizar objetos. Sim, nós podemos transferir isso de diversas maneiras. Sim, nós podemos transferir. Algumas pessoas, elas têm dificuldade de abstração. Lembra que eu falei sobre visualização? A pessoa tem dificuldade? Então, quando você dá para ela um objeto para ela foca com mais facilidade. E aí ela transfere melhor. Então, é uma questão puramente psicológica. Você não precisa de nada, nenhum objeto externo para melhorar a transferência da sua energia. Mas, é o que eu falei, qual é o fator limitante? Crença. Você acredita que precisa, o que vai acontecer? Se seu objeto faltar, você não funciona, não faz. Deu para entender? Bom, isso é magnetismo, a gente aprofunda nisso numa outra live, falando especificamente sobre isso. Agora vamos falar de mediunidade. Então, quando você está transferindo bioenergia, qual é a sensação física que você pode ter se você conseguir transferir uma quantidade grande de energia? Calor. Então, se você está usando a mão como fonte de saída, você vai sentir um calor. Então, a bioenergia, lembra? Campo magnético. Então, se você está movendo o seu campo, movimento de elétrons, é uma coisa física que está acontecendo, não é espiritual, é físico. Você vai ter uma resposta física, que é calor. Então, qualquer interação de campo, qualquer transmissão de energia gera calor, lembra? Eletricidade gera calor, qualquer luz, tudo gera calor, esquenta. Então, se você está conduzindo uma quantidade de bioenergia, uma interação de campo eletromagnético, o resultado é calor. Então, você sente um calor nas mãos. Então, a gente vai chamar isso de passe magnético. Se você está tendo um passe mediúnico, então o que você está veiculando é o ectoplasma, e quem está fazendo o trabalho é o espírito, não é você, o que você vai sentir? Frio. Então, o passe mediúnico, ele esfria. A gente vai falar por quê mais adiante, quando a gente falar do ectoplasma, algumas propriedades. Então, nossa, eu senti um frio, um gelo. E não é na mão, é em você. É como se eu gelasse, um frio interno, uma coisa estranha. Arrepio, nossa, senti um frio, um gelo me subir aqui. Né? É a alma. Não, você está transferindo ectoplasma. Então, a resposta orgânica, a sensação que você vai ter disso é de frio.
Então, o passe magnético, que é um fenômeno anímico, é quente. O passe mediúnico é frio. O passe magnético promove a cura de dentro para fora. Então, ele é regenerativo. O efeito físico, ele é local. Então, ele trata diretamente se o espírito estiver disponível para fazer isso, se o espírito quiser fazer isso, se tiver um espírito que saiba fazer isso. Porque tem espírito que não sabe. Então, aí você terá uma ação direta. Aí você assim, então um mediúnico é melhor, porque eu tenho um problema cardíaco e ele vai e trata. Tá, trata o seu problema cardíaco e você vem a morrer de outra coisa, tá? Já o passe magnético trata o câncer que você nem sabia que tinha, tá? Você reage à sua imunidade e aquelas células cancerígenas que poderiam evoluir para um tumor são destruídas pelo seu sistema imunológico que foi ativado por aquele passe magnético. Perceberam? Então, o passe magnético tem uma ação geral, sistêmica. O passe mediúnico tem uma ação local. Depende do espírito ter realizado isso. Então, eu posso dar um passe mediúnico em qualquer lugar? Não. Porque ele tem limites. Primeiro, o espírito tem que querer, tem que estar disponível. Você tem que ter um ambiente propício, porque o ectoplasma é sensível a uma série de coisas. Não, passe mediúnico não pode fazer em qualquer lugar. Passe magnético, não tem restrição, basta você querer ajudar, etc. Então, se você dá um abraço em alguém, a pessoa melhora. Tem pessoas que têm uma aura boa. Não é isso, ela tem muita energia, muita vitalidade. Pessoas alegres, pessoas animadas, pessoas que são gentis por natureza, pessoas altruístas, elas têm muita energia. Então, quando ela abraça você, ela transfere isso. Isso é o magnetismo, tá? Ela usa assim, é um magnetismo pessoal, ela atrai. Por quê? Ela atrai porque você se sente bem. Então, você chega perto da pessoa, tem aquele abraço e se sente aliviado, mais animado. É exatamente isso que ela faz. Ela passa vitalidade para você. Então, não é um passe mediúnico. Então, ela não é um médium de cura. É uma pessoa que tem muita energia e gosta de doar. E isso é mental, ela não estava tendo a intenção de fazer isso. Altruísmo gera isso, tá? Produz isso. Então, quando a gente fala que determinados sentimentos, determinadas virtudes fazem bem à pessoa, fazem muitos sentidos. Fisicamente também, já falei sobre a bondade. Então, o altruísmo melhora o seu condicionamento físico. Por quê? Porque eleva seu nível de vitalidade. Porque a pessoa altruísta quer ajudar, então se aproxima, abraça e ela é afetuosa. E isso transfere energia, tá? Então, quem é que dá o melhor passe? Aquele que é mais altruísta. Não é o mais inteligente, não é o mais bonito, não é o mais gordinho, não é o mais forte, é o mais altruísta. Então ela pode estar doentinha, ela pode estar cansada, ela pode estar um monte de coisa, mas ela tem um desejo muito profundo de ajudar. Ela tem o melhor passe. Por quê? Porque ela tem mais amor e o amor conduz uma quantidade inenarrável de energia. Mediúnico depende do espírito. Se tiver espírito, tem. Se não, não tem. Deixa eu dar um pré-intervalo e vejo as outras perguntas, tá?
Olá, pessoal, estamos de volta. Olha, a gente gravou um material para ficar nos intervalos, para não ter que repetir os avisos, mas não funcionou, então, lembrando para vocês, se inscreva no canal, isso ajuda a nossa relevância, ative as notificações para receber avisos de quando a gente for fazer uma live, postar um vídeo. Se você gosta do nosso trabalho e quer colaborar com o uso diário, com as nossas atividades, nossos gastos, se torne membro do canal. Tem várias formas de você colaborar, você escolha, tem níveis diferentes, né? Então você ganha umas figurinhas, algumas coisas, e posteriormente, quando a gente se desincumbir um pouco aqui, a gente vai produzir algum conteúdo exclusivo para os membros, em agradecimento à colaboração que vocês têm dado no nosso dia a dia, tá? E se você quer colaborar com o nosso estúdio, tá? Você pode, através desse QR Code aqui, fazer uma doação para a nossa obra, para as atividades gerais. Então isso é uma coisa temporária, então é uma forma de você ajudar, a prestigiar nosso trabalho, para a gente fazer coisas ainda melhores, tá? Essa falha técnica é porque a gente que montou aqui, lá a gente usava outra e deu esse problema, mas na próxima vai estar funcionando. Bom, esses são avisos, lembrando também que a gente abriu aqui embaixo, né? Aqui embaixo o link para a nossa página na internet, com uma nova turma do treinamento Cérebro Sem Limites. Eu não vou tirar um tempo aqui da live explicando exatamente o que é, mas é um trabalho que eu realizei, que foi muito gratificante. Eu já tinha feito ele presencialmente, foi o meu primeiro trabalho na internet. Hoje ele foi bem aprimorado, foram revistas, revisados, está montado inteiro, muitas pessoas já fizeram, o resultado é muito bom. O que é o Cérebro Sem Limite? Foi um treinamento que eu fiz para mim, para eu melhorar algumas funções cerebrais para facilitar meus estudos. Então eu queria minha memória melhor, eu queria ter algumas vantagens, eu queria melhorar, ter tal memória fotográfica, estudar melhor, essas coisas todas. E eu ouvi falar que a auto-hipnose fazia isso e eu comecei esse treinamento para poder usufruir desses benefícios. O sucesso foi muito grande, eu digo que hoje o meu nível de leitura, minha memória auditiva é considerada fotográfica, então eu guardo 80% do que eu escuto. E isso não foi de nascença, foi graças a essa atividade, esse trabalho. E eu fiz para mim. E alguns amigos queriam alguma coisa e eu transformei aquilo em um seminário, uma palestra, um curso, né? Porque aquilo demorava um pouco mais, não era uma palestra, nunca fiz fora assim. E aquilo evoluiu, eu tive turmas. E aí cresceu, o benefício foi muito grande, a gente até usou isso como técnica de desenvolvimento mediúnico. E nós crescemos as turmas presencialmente, fiz em alguns lugares. E aí a gente transformou isso num curso, tá? Eu fiz uma primeira turma, foi um sucesso. E aí fizemos, e essa seria a quarta turma, tá? Então a quarta turma do Cérebro Sem Limite. Então desde o início a gente não abriu muitas, são pequenas justamente para a gente ter um certo controle de qualidade, etc. Não sabíamos se ia funcionar. E o resultado é muito bom. Então, nós abrimos uma turma para ajudar na compra dos equipamentos mais caros, do material mais pesado para o estúdio, ok? Então, Cérebro Sem Limites aqui é a sua oportunidade de participar, ok? Bom, as perguntas. Surgiu um monte de perguntas sobre água fluidificada, passe magnético. Não é o tema. O nosso tema é mediunidade. Se vocês quiserem, se vocês botarem nos comentários, gente, quero uma live sobre magnetismo, água fluidificada, passe, etc. Coloca ali, se eu ver o interesse grande, eu faço isso, ok? Mas o tema que a gente está trabalhando é mediunidade. Então, alguém fez uma pergunta aqui, ó. O passe magnético transfere calor? O mediúnico esquenta... Não, olha só. O passe magnético não transfere calor, não é isso, tá? Transferir calor é quando você liga um aquecedor, a pessoa esquenta. Não é a pessoa que esquenta. Sua mão. É uma sensação física. Toda vez que eu passar isso, não. Quando você conduz muita energia, então, por exemplo, você tem uma pessoa muito debilitada e você sente, saiu de você um negócio, você sente um calor, é porque você está gerando energia. Então, você esquenta. A fonte de energia que esquenta. A pessoa não esquenta, não, tá? Não tem calor saindo de você. Assim, seria aquele Dragon Ball Z. Não é, tá? Você tem essa sensação de calor porque o seu nível de energia aumenta. Então, quando você conduz, você sente um calor muito grande saindo de você. Então, você não está transferindo calor para ninguém.
tá? Se eu estivesse transferindo calor, eu seguraria a mão aqui e esquentaria o objeto. Não, você sente o calor, tá? Quando você veicula ectoplasma num fenômeno mediúnico, a sensação é de frio. Então, como eu poderia identificar o mediúnico? Olha só, às vezes, a pessoa que está dando passe, tá? Tá magnetizando. E ela está tendo uma intervenção espiritual, mas o médium não é o cara que está dando passe nela, tá? É uma pessoa que está sentada na plateia. Ele tirou o ectoplasma daquela pessoa e deu passe. Então você não vai sentir nada, apesar de ter tido uma intervenção mediúnica, entendeu? Nem sempre a pessoa que está dando passe é a pessoa que é o veículo do fenômeno mediúnico. Pode ser outra pessoa. Mas se por acaso você é um médium que tem efeitos físicos e você vai dar um passe na pessoa e sentir essa sensação de gelo, é porque uma intervenção mediúnica está acontecendo, de efeitos físicos. Você não sentiu nada na mente, não ouviu coisa nenhuma, não tem nada a ver com o seu cérebro, tá? Eu já falei que a mediunidade de efeitos físicos é no corpo. O médium de efeitos físicos tem um corpo diferente. O médium de efeitos intelectuais tem um cérebro diferente. São coisas distintas, tá bom? Então, o médium de efeitos físicos, ele é capaz de exteriorizar o ectoplasma e o espírito usa para fazer uma intervenção. O de efeitos intelectuais, ele tem um receptor para informação do mundo espiritual. Então, esse receptor converte estímulos espirituais em impulso nervoso, que dependendo da área do cérebro para onde vai, você vai ter um tipo de mediunidade, vidência, incorporação, isso aqui, ok? É isso aí. Então, você não transfere calor nenhum, porque senão você botaria a mão no lugar, será que eu tenho... Não, sua mão esquenta a 36 graus normal. Você vai sentir, ter a percepção, a sensação de calor, de como se tivesse aumentado a temperatura. Em alguns casos aumenta? Sim. Em determinados paranormais anímicos, que produzem coisas mais intensas, esquenta, produz calor. É o que a gente chama de parapirogenia, tá? Inclusive, bota fogo nas coisas. Mas, normalmente, não é isso que acontece. Então, você percebe esse calor porque você está aumentando seu nível de energia, não está transferindo não, tá? Então, o que você transfere não é calor, é bioenergia. Tá? Olha só, tem várias perguntas. O que é água fluidificada? Isso é um outro tema. Eu vou pegar as perguntas sobre mediunidade, tá bom? Uma pessoa que tem síndrome do pânico, é médium, tem relação com a doença? Olha só, não, ó. Síndrome do pânico, diagnóstico feito, é um transtorno, tá? Mental que tem tratamento. Você toma medicação, fica boa. Igual depressão. Então, você tem depressão endógena. Você toma medicação, você melhora a depressão, tá? Se você toma medicação e você piora, então, possivelmente, não é depressão que você está tendo. É um fenômeno obsessivo ou fenômeno espiritual. Peraí, por quê? Isso é até um diferencial. Lembra que nós falamos sobre o nível de consciência? Nós já falamos, você pega a anterior. O nível de consciência não está ligado à manifestação da mediunidade? Então, determinadas drogas, elas mexem no nível de consciência. Então, a mediunidade se expressaria mais. Então, se você é médium e está perturbada espiritualmente, então está sob a influência de um obsessor, você toma determinadas drogas psicotrópicas, o seu nível de consciência é abaixado artificialmente e essa mediunidade que você tem, pouquinha, se expressa mais. Se nesse caso você tem obsessão, a obsessão se expressa mais. Então, você toma o remédio para melhorar do sintoma. Se esse sintoma é de origem obsessiva, você toma o remédio e piora. Foi o remédio que piorou. Não, olha só. Pega uma pessoa, você pode fazer esse teste, você não tem doença nenhuma, não tem depressão, não tem nada. Ou então pega um parente seu que não tenha nada. Pega o antidepressivo, dá para ele tomar. O que é que ele sente? Então, se você não tem nenhum problema e toma um antidepressivo, o que é que você vai sentir? Sono. Moleza, sono. Que o antidepressivo na pessoa normal dá a sensação de sono. E o deprimido, quando ele toma e ele tem depressão, ele acorda. Peraí, é um efeito diferente? Não. Por quê? Porque você está deprimido, mas metabolicamente a ação no cérebro é uma. Quando você toma antidepressivo, você bloqueia certos neurotransmissores e você desperta. Só que a pessoa normal tem um neurotransmissor. Quando você usa aquilo e bloqueia, a pessoa sente um efeito diferente. Então, a pessoa comum que não tem doença toma o antidepressivo e sente sono. E se ela tomar um antipsicótico, ela sente mais sono ainda e pode até babar um pouquinho. Se você tomar uma associação de antidepressivo, antipsicótico, um coquetel que você faz com pessoas com um surto, ela vai apagar e babar, dormir. É isso que vai acontecer. Então,
Esses remédios não deixam ninguém maluco. Ah, eu tomei e tive um surto, tive um negócio. Não. Esses remédios não fazem isso. O que faz isso é metanfetamina, cocaína, determinadas drogas, tá? Podem fazer isso. As drogas que nós usamos para o tratamento de transtornos mentais não produzem ataque de loucura, nem psicose, nem surto de violência, não. Se você não tem nenhum problema em tomar, você vai ter uma depressão do sistema nervoso, uma diminuição das funções, então sonolência, sono, moleza. Se você é deprimido e toma um antidepressivo corretamente, você vai despertar. Se você é psicótico e toma um remédio, você vai se acalmar e ficar lúcido. Se você está no surto psicótico e toma a medicação adequada, você vai despertar e ficar lúcido. Perceberam? Bom, você recebeu o diagnóstico de depressão, você está com uma depressão profunda. Então, aquela moleza, aquela falta de ânimo, aquela falta de desejo, aquela coisa toda. Aí você toma um antidepressivo e fica doida. Bom, isso já é um informativo para você. Se o remédio não faz isso, de onde veio isso? O remédio causou uma depressão no seu sistema nervoso, você tinha mediunidade, ela se expressou e você teve esse surto, tá? Então não foi o remédio que causou isso, foi a mediunidade. Você tem um quadro obsessivo, esse quadro obsessivo simula um transtorno mental, tá? Então você, aos 40 anos, desenvolveu esquizofrenia. Primeiro que não é assim que funciona. Aí você toma um remédio e piora. Eu tomo remédio e pioro muito. Não piora. Um remédio antipsicótico para alguém psicótico melhora. Você piorou, então possivelmente o que você tem não é um transtorno mental, é um transtorno mental obsessivo, é uma causa espiritual. Então, na causa espiritual, quando você toma medicação psicotrópica, medicação para o transtorno mental, você piora do seu quadro, tá? Quando você tem um quadro mental e toma medicação, você melhora do quadro. Ah, então minha depressão é mediunidade. Não necessariamente. Existem outros tipos de depressão que não é um fenômeno mediúnico, que são outra coisa. Eu falo numa palestra. Então, existem determinados estados depressivos avessos à medicação e que não é mediunidade. E aí, como é que eu vou saber? Você vai tomar a medicação, não vai fazer nenhuma diferença. Nem vai piorar, nem vai melhorar. Deu para entender? Então, se você não piorou nem melhorou, você tem um outro tipo de depressão e não aquela que responde à medicação. Se você tomou o remédio e piorou, possivelmente você não tem depressão, você tem um quadro obsessivo. Mas você pode ter as duas coisas. Aí complica bastante. Por exemplo, é um caso verídico, né? Uma mãe, o filho com oligofrenia, ele se cortava, se lesionava. Quando ele tomava um antipsicótico, ele melhorava da crise, parava de se cortar, de tentar se mutilar, saía do quadro psicótico, melhorava muito, mas a mãe dizia, ele fica estranho, ele começa a dizer coisas horríveis para mim, eu não reconheço, eu tenho medo dele. Quando eu dou o remédio, ele vira outra pessoa, eu nem reconheço meu filho. Ele diz coisas que, quando ele está doente, ele não faz. Aí eu não dou o remédio. Quando ele não dá o remédio, ele piora da crise da psicose. Então, do surto. O que ele tem? Ele tem as duas coisas. Ele tem um quadro mental, que é a oligofrenia, e ele tem um quadro espiritual, que é a obsessão. Então, quando ele toma medicação, ele melhora da esquizofrenia, piora da obsessão. Quando ele não toma o remédio, ele melhora da obsessão, piora da esquizofrenia. E aí? E aí você tem que tratar as duas coisas. Você vai tratar o transtorno mental com a medicação e vai tratar o transtorno espiritual no centro espírita. É por isso que existe reunião mediúnica de desobsessão, tá? Não é para você se divertir, para você melhorar sua mediunidade, fazer catarse emocional, é para ajudar as pessoas que precisam de ajuda. Porque muitas pessoas nem sabem que isso está acontecendo, vivenciam isso, e a reunião mediúnica, às vezes o passe ajuda nessa situação. Então o passe dá vitalidade para uma pessoa para ela reagir ao processo enquanto a medicação faz efeito. Porque ela tem as duas coisas. Ela tem um quadro mental e tem um quadro espiritual. Perceberam? Então, se você tem um quadro físico, a medicação te beneficia. Se você tem um quadro espiritual, a medicação atrapalha. Ok? E aí, como é que eu vou saber? É simples. Tomou um remédio, melhorou? Sim. Então, continua. Tomou um remédio, melhorou? Não. Então, esse remédio não é apropriado. Tenta outra medicação. Tomou um remédio, piorou?
Aí sim você vai prestar atenção, tá? Então, se o remédio não fez nada ou se o remédio te beneficiou, você tem um quadro depressivo e não respondeu àquela medicação. Porque olha só, gente, existem 5 famílias de processo depressivo diferentes e às vezes você leva um tempo até você achar a associação que corresponde ao seu quadro, tá? Então, situação física. Ou a medicação não fez nada ou a medicação melhorou você. Ou melhorou só um pouco e não tudo que você precisava, tá? Então, é um quadro físico. A medicação piorou você? Isso não deveria acontecer. Se aconteceu, é que você pode ter um quadro mediúnico. Eu tomei a medicação, eu melhorei e piorei. Aí, olha só, melhorou porque você tinha um quadro mental e piorou outra coisa porque você também tinha um quadro espiritual. Perceberam, gente? É complicado, mas é a vida, tá? Vamos ver aqui outras perguntinhas. Quando você dá o passe em uma pessoa doente, ela acha que você a curou sabendo que não fui eu, foi um espírito? Sim, é um espírito. O reiki, poderíamos dizer que é um passe magnético? Sim, poderíamos dizer que é um passe magnético, mas nada impede de ter mediunidade também, né? Por que certas pessoas se curam em cirurgias espirituais e outras não? Seria merecimento? Olha só. Você é médico, cirurgião. Você sabe que existem vários fatores que afetam. Eu posso fazer uma cirurgia de apêndice e a pessoa fica ótima. Eu faço uma segunda pessoa, a mesma cirurgia, as mesmas circunstâncias, e ela demora muito mais a recuperar. Lembra? É a qualidade física da pessoa, tá? Então, você vai fazer qualquer cirurgia. Você tem que estar bem nutrida, sua imunidade tem que estar ok. Então, mas a gente não dá antibiótico? Dá. Mas se a sua imunidade está muito baixa, eu te dou antibiótico, você pode ter reações, você pode ter infecções secundárias, você pode ter problema de cicatrização. Eu fiz uma cirurgia, uma complicação muito grande. Eu tive uma hérnia muito grande, fiz uma cirurgia e depois da cirurgia, foi uma cirurgia grande, complicada, mas nada que eu já não tivesse passado antes. Só que não fechava a cirurgia, não fechava, o tempo foi passando, o negócio começou a abrir, já estava mais adiante. E foi aí que eu descobri que eu estava tendo uma síndrome desabsortiva. Estava me faltando nutrientes. Pra vocês terem uma ideia, eu tive que fazer uma nutrição parenteral pela veia, porque eu não estava tendo os nutrientes. Então, a cirurgia estava complicando. Então, ela abriu, não fechava. Tanto que eu vou ter que fazer uma outra. Estou adiando o máximo. Justamente porque eu estava tendo um quadro fisiológico que atrapalhou a cirurgia. Então, a mesma cirurgia vai ter respostas diferentes nos pacientes, de acordo com o estado nutricional, de acordo com doenças pré-existentes. A pessoa é diabética. Lembra que você faz a pergunta antes? Você é diabético, pressão alta, você tem alergia a alguma coisa, você tem isso e aquilo? Por quê? São fatores complicadores. Tudo isso complica uma cirurgia. Mas você pode ter tudo bem, ter um choque anafilático. Pode estar tudo bem você ter o problema que eu tive. Eu não tenho alergia a nada, não tinha problema, já fiz cirurgia antes, não tenho nenhum problema. E aconteceu aquilo que nunca aconteceu antes. Eu tive um problema de saúde paralelo, mas que afetou a cirurgia. Só naquele momento em que eu precisei muito é que aquilo apareceu. Então, você faz a cirurgia espiritual. Olha o nome, cirurgia. Se é uma cirurgia, é uma intervenção direta. As pessoas vão ter reações de acordo com o seu organismo. Porque cirurgia é o quê? Eu vou tratar aquilo. Agora, passe magnético, a pessoa sempre melhora, não vai ter essa diferença. Só não vai melhorar se a pessoa não quer. Então, se ela se nega a isso, não. Então, viram a diferença? A pessoa acha passe mediúnico muito bom. Eu quero a intervenção. Aí você faz a intervenção, mas a pessoa não tem energia, ela não tem para ter um bom resultado. Mas espera aí, ele não dá magnetismo junto? Não, filha, porque quem tem o magnetismo é uma pessoa. Essa pessoa tem que ter esse grau de altruísmo para fazer a doação. Você pode ser um bom médium e não ter essa característica. Então, você é um bom médium, um espírito poderia usar a sua energia, mas você não tem o altruísmo para um passe magnético de boa qualidade. Então, o espírito pode fazer muita coisa, mas você não. Entenderam a diferença? Então, a pessoa que dá um passe magnético muito bom, ela tem algumas características de virtude. Já o médium não, você pode até não ser uma boa pessoa e ser um bom médium. Perceberam? Lembra da sintonia? São coisas totalmente distintas. E todo médico espiritual que está agindo ali é um espírito de luz? Não necessariamente, tá? Então, alguém que tem brilhante de vida pode se oferecer para ajudar,
E principalmente efeitos físicos, não são os espíritos de luz que fazem isso, tá? Até porque é uma coisa muito grosseira. Então, cirurgia espiritual, ação direta na matéria, não são coisas que o Dr. Bezerra passa, tá? Então, normalmente são espíritos mais afinizados com a matéria. Isso está no livro dos médiuns, gente, bom dar uma olhada, tá? Mas é uma outra discussão quando a gente falar sobre efeitos físicos, isso vai ficar mais claro. Ok, gente? Então, deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha aqui. Quando o médium percebe as sensações, emoções, seus assistidos, dor, medo e tal, o médium está realizando passe magnético? Olha só, se você perceber tudo isso, você pode não estar dando passe nenhum. Pode ser um fenômeno de telepatia, lembra? É um fenômeno paranormal anímico. O que é um telepata receptor? Tá? O telepata emissor é aquele que emite. O receptor é aquele que recebe. Então, se você registra as emoções de outra pessoa encarnada, isso não é um fenômeno mediúnico, é um fenômeno de telepatia, é um fenômeno anímico. É paranormal, mas é anímico. Então é você que registra. Se o espírito registra e te conta, ele já está te contando, então você já sabe, tá? Então o médium recebe dos desencarnados. Se você está recebendo dos encarnados, é um fenômeno paranormal anímico. Você pode estar dando passo, pode não estar dando passo nenhum, tá bom? Então você está ali e recebe, mas não ajuda não. Entenderam que isso não tem relação com a qualidade do passe? O que dá qualidade ao passe é o altruísmo que você possui. Então, a qualidade do passe é inversamente proporcional ao egoísmo. Quanto mais egoísta, pior o passe. Quanto menos egoísta, melhor o passe. Por isso que eu falei, inversamente proporcional, tá? Então, qual é a característica do indivíduo que afeta a qualidade do passe magnético? Altruísmo ou egoísmo, tá? O mediúnico, você tem que ser médium. Se não é médium, não afeta. Se você percebe emoção da pessoa, se você lê, se você tem essa sensação, essa empatia, essa coisa assim, isso é um fenômeno paranormal anímico de telepatia. Então, não faz com que o seu passe seja pior ou melhor. Então, eu sinto tudo que o outro sente, meu passe vai ser muito bom. Não necessariamente. Se você não tem essa qualidade de altruísmo, não vai mudar seu passe, tá bom? Você pode ficar mais sensibilizada e querer ajudar mais? Pode, isso pode afetar o passe sim, porque o que afeta o passe é a sua mente, o que você pensa, o que você sente. Então, quanto mais você quiser, quanto mais misericórdia, quanto mais compaixão, melhor a qualidade do passe. Vai? Costumo sentir muito sono em reuniões espíritas. Como explicar? Olha só. Bom, existe a situação de ser sono mesmo, existe uma situação complicada que as pessoas não gostam de ouvir, que eu chamo de atrofia cerebral, tá? Por quê? Olha só, eu era estudante e eu comecei a fazer outra faculdade, então de dia eu trabalhava, tinha outra faculdade à noite, em criança, então quando eu ia para a reunião mediúnica, que era no escuro, tinha ar-condicionado, lugar confortável, eu assistia a reunião em pé, a pessoa não entendia, eu ficava em pé. Por quê? Porque se eu sentasse eu dormia. Por causa do cansaço físico. Então, durante muito tempo em que eu tinha muita atividade, eu assistia reuniões em pé, não sentava na cadeira, porque se eu sentasse, eu dormia, por causa do cansaço que eu sentia, tá bom? Então, isso pode acontecer. Agora, existe uma outra situação, tá bom? Que as pessoas dizem, uma obsessão. Eu tô acordada, tô tudo normal, toda vez que eu sento fazer palestra, me vem um sono. Eu tô ótima, acabei de acordar, eu vou ler um livro, dar um sono, Aí eu digo assim, olha só, lembra que eu falei sobre foco e concentração? Se você vai assistir uma palestra, tem que prestar atenção. Prestar atenção requer ondas alfa. Na outra live que eu falei sobre frequências, eu falei sobre isso. Onda alfa gasta energia, gasta oxigênio. Existem pessoas que não respiram, que não fazem onda alfa. Toda vez que ela tenta aquilo, qual é a resposta do cérebro? O sono. Porque o cérebro não sente dor. Então, se você não tem oxigenação suficiente, se você não consegue manter ondas alfa, toda vez que você vai ter uma atividade que requeira foco e atenção, foco e concentração, você vai sentir sono. Mas quando eu vou ler um romance, eu não sinto isso. Por quê? O romance é entretenimento, um processo emocional que é mais fácil. O gasto energético é menor. Se você vai ler um livro-texto, um livro de estudo, a área do cérebro envolvida é o lobo frontal, que requer necessariamente funcionar ondas alfa. Então, se você não consegue manter ondas alfa há muito tempo, você vai sentir sono. Então, certas atividades
que requerem foco, atenção, concentração. Se você não tem costume, se você não tem o hábito, se você respirar mal, se você tem alguma restrição, toda vez que você baixar a frequência, você sente sono. Então eu chamo de atrofia cerebral, porque você não está usando todo o potencial do seu cérebro e teria que trabalhar isso. Se você quer aprofundar no tema, pega a nossa live. Depois que a gente gravar, vou pedir para botar o link da outra que a gente fala sobre frequências. Então procura aí no canal a live que eu falo sobre frequências cerebrais, que eu falo especificamente sobre isso, tá? Então, cansaço verdadeiro, a questão das frequências cerebrais, ondas alfas e respiração. E existe o médium de efeitos físicos, tá? Nesse, você tá ativo, focado, tá tudo certo, tudo mais. E não é qualquer reunião. São reuniões que têm a sua muscularidade, reuniões de tratamento espiritual, algumas reuniões, quando um espírito quiser fazer alguma coisa, ele senta. Ele sente uma sonolência fora do comum, como se estivesse meio drogado, tá? E a pessoa é como apagou. E isso não acontece normalmente em outros ambientes. Nesse caso, por quê? Quando o ectoplasma está saindo, lembra? Normalmente, muitos médiums dormiam, apagavam e nesse momento eles retiravam a energia. Então, existem médiums que você deita eles numa cabine e eles oferecem material, basicamente efeitos físicos. Então, a pessoa acha que quem está dando passe é que está produzindo efeito físico. Às vezes não, é o cara que está dormindo lá na quinta fila, ele é o doador. O cara está dando um passe e o espírito usa aquela energia lá para fazer isso. Por quê? Porque essa perda de energia da mediunidade, ao contrário da do magnetismo, é debilitante. Então, por exemplo, o cara dá passe magnético e se sente mais energizado. O cara da passe mediúnico se sente exausto, porque diz, tô morrendo, tira. E se o cara é um médium de efeitos físicos maior, ele perde peso. Então, por exemplo, Júlio César Grande Ribeiro, que era um médium de efeitos físicos, materializava espírito, etc., podia perder 1 quilo numa reunião. Pensa bem, você perdeu 1 quilo em 1 hora, tá? E como? Deitado, dormindo. Ele deitava, dormindo, e depois da reunião tinha perdido 1 quilo. Na dieta maravilhosa, o cara perde peso dormindo. 1 quilo é muita coisa. Deitado, dormindo em 1 hora, isso é um fenômeno paranormal. Não tem uma explicação plausível. Se o cara não fizesse mais nada, só isso, já seria uma atenção médica específica. Por quê? Porque ele está tirando massa, está tirando energia em volumes muito grandes, tá? Então, no passe mediúnico, o final é debilitante. Então, cansaço, prostração, nossa, eu fui para a reunião para melhorar, estou me sentindo fim da linha. Possivelmente você doou, né, no fenômeno de ectoplasmia, a energia para uma intervenção direta. Se você deu passe magnético, você se sente melhor. Você dá passe e se sente mais forte, mais, sabe, mais acordado. É o oposto. Então, a mediunidade é debilitante e o magnetismo aumenta a atividade, tá bom? Então, pode ser. Agora, pode ser as anteriores também. Então, pode ser cansaço físico, atrofia cerebral ou mediunidade, tá bom? E pode ser obsessão também, tá? Então, por exemplo, você entrou para assistir uma palestra. Muitas vezes, o obsessor não tem acesso ao local, à sala. Lembra? Porque tem defesa e tudo mais. Mas ele tem uma ligação psíquica com você. Ele não vê a sala, vê nada, mas está ligado mente a mente. Então você entra como se fosse um fio ligando vocês. Então, como ele não quer que você desperte, de longe ele manda alguma coisa, uma ordem pós-hipnótica, algumas coisas para impedir você de participar do processo, tá? Então lá você apaga. É aí que passa, e essas coisas ajudam a pessoa a sair dessa um estado de depressão mental, tá? Então, causada pela constrição espiritual, tá bom? Então, o sono, já viu 4 fontes diferentes: cansaço físico, atrofia, mediunidade, obsessão, tá bom? Então, tem muitas possibilidades, eu não posso afirmar qual seria a sua. O que faz com que um paranormal anímico manifeste fenômenos de diferentes naturezas? Por exemplo, fazer luzes piscarem, etc. Tal. Bom, o paranormal anímico, ele tem a capacidade dessa energia mental, ele converter em outras coisas. Faz o que ele quiser fazer, tá? Ah, ele faz isso, não faz outra coisa. Lembra que eu falei de crenças limitantes? Você faz o que pode. Nosso cérebro tem
Você pode fazer o que quiser. Por exemplo, você pode aprender qualquer coisa. Eu não consigo aprender matemática. Eu digo, tem lesão cerebral? Não. Tem qualquer problema nutricional, alguma limitação? Não. Então, nada impede você de aprender matemática. O que impede o cérebro? O que impede é a sua crença. Você acredita que não pode aprender matemática, acabou. É isso que define. Então, a energia mental existe em você e você pode lidar com ela, tá? Porque no fenômeno anímico é a sua vontade que decide. Então, eu me concentro, eu quero mover esse objeto, eu me concentro e o objeto mexe. É você fazendo isso. Então, você tem que acreditar que consegue fazer isso. Então, eu sugiro, leia o Fernão Capelo Gaivota. Lá, ele estava lá e queria aprender o voo do pensamento. Você precisa se concentrar, você precisa primeiro saber que já chegou lá. Então, você tem que acreditar que está ali e aí a coisa acontece. É justamente o que acontece no fenômeno cerebral. Então, treino. Normalmente, meditação, concentração, foco, isso é necessário para que aconteça um fenômeno paranormal anímico. Ah, mas esse cara nunca treinou nada. Nessa vida, não. Mas tem pessoas que dedicaram uma vida inteira à disciplina dos sentidos, à disciplina da mente. Então, ela já nasce com essa característica. Então, é o tal paranormal de nascença. Mas tudo começa com a disciplina do pensamento, a disciplina da mente. Então, teoricamente, qualquer pessoa poderia desenvolver um fenômeno paranormal anímico, uma vez que a energia usada é da sua própria mente. Mas não tem a disciplina. Lembra, eu falei com vocês do exercício. Eu passei um exercício de foco, né? O exercício dura 60 segundos por dia. 60 segundos por dia. Ele tinha que fazer uma tarefa. Aí, uma semana depois, fizeram? Não tive tempo. Você não teve 60 segundos? Ou você não consegue 60 segundos? Então, é um nível de indisciplina muito grande. Você não consegue ficar olhando um ponteiro do relógio durante 60 segundos, agora você quer sentar na mesa mediúnica e receber o espírito, falar francês, inglês, alemão. Então, é uma fantasia. Então, você acha que é igual X-Men, aquela coisa assim. Não é assim que funciona, ok? Olha, estão me falando aqui que já passou da hora já, tá? Olha, eu não posso passar muita hora com a questão de disciplina com as pessoas que estão assistindo, mas com o nosso estúdio a gente pode, tá? Só ver se tem mais uma pergunta aqui. Esse ectoplasma aqui, vomito, é efeito FIS da mediunidade? Olha só, você não vomita, né? Aquela sensação sai pela boca, sim. O ectoplasma sai de todos os orifícios naturais. Eu vou falar especificamente nisso. Acho que a gente fechou aqui efeitos intelectuais, então na próxima eu vou falar efeitos físicos principalmente, né? Qual a explicação sobre os símbolos e a energia enviada? Não ocorreriam mesmo sem os símbolos? Não, filha, não precisa de símbolo. Não precisa, eu falei claramente, tá? É a sua crença limitante. Você acredita que sem isso não funciona. Simples assim. Então, não funciona. Você acredita que não pode aprender matemática. Então, não pode aprender matemática, tá? Agora, teoricamente, sim, o seu cérebro está intacto. O que é que impede você de aprender alguma coisa? Retardo mental, lesão cerebral, lesão de memória, derrame, isquemia, doenças degenerativas afetam a sua memória, o seu aprendizado, etc. Tá? Agora, sua crença também faz isso. Faz até com mais eficiência do que doença. Tem pessoa que tem uma doença que diz, é impossível você conseguir isso. E a pessoa tem tanta fé que consegue. Por quê? Porque a mente dela acredita que vai superar, então o corpo faz. Por quê? Porque o nosso corpo obedece a nossa mente, tá? Então, não, você não precisa de símbolo mágico, não, você não precisa de amuleto, não precisa de coisa nenhuma, tá? Mas acontece muito, né? Essa pessoa não faz nada, ela não tem um passe forte. O outro fez barulho, nossa, esse é um passe mais forte, eu percebi até. Por quê? Ela ficou impressionada com o gestual, com o barulho e reagiu. Então, é uma coisa da imaginação. E uma senhorinha bem simples é que tem um passe melhor, que tem efeitos duradouros. Você está entendendo? Então, o símbolo não afeta nada. Agora, sua crença nele sim afeta. Por exemplo, voodoo. Existe ou não existe? Existe e não existe. Por exemplo, você não acredita em voodoo? Pode fazer o bonequinho que for, que não acontece nada. Você acredita em voodoo? A pessoa morre. Espeta o voodoo, então aí a pessoa morre, tá? Então, o fator mental, o fator social, a criação. Se você cresceu acreditando piamente naquilo, tendo certeza, tendo ainda a autoridade social em volta, a pessoa faz um bonequinho de você e você morre. Qualquer pessoa morre? Não. Então, o voodoo funciona ou não funciona? É o que eu falei. Funciona e não funciona. Depende da pessoa. O símbolo é necessário? Sim e não.
Depende da pessoa. Então, em termos concretos, é necessário? Não, você não precisa de símbolos, de ritual especial, nenhuma coisa mágica, nada, porque não é mágica, é uma ação da mente, tá? Agora, mas ela só faz se tiver aquilo. Ela acredita piamente que só faz se tiver aquilo. Por exemplo, quando eu estava fazendo as pesquisas, minha mãe é médium, então eu queria fazer alguns experimentos, porque ela é um paranormal anímico, ela faz coisas sozinhas. Mas ela acreditava tão piamente que era um fenômeno mediúnico que ela só fazia se estivesse no centro e os espíritos estivessem presentes. Ela poderia fazer em qualquer lugar, inclusive no laboratório, mas ela acreditava que era mediunidade. Levou um bom tempo para explicar, não, você pode fazer quando quiser, você que está vendo, o espírito está mostrando. Eu perguntava, o espírito está te dizendo? Não. O espírito está te contando? Não. Eu estou vendo. Ela olhava e via certas coisas na pessoa e descrevia. Mas ela só se permitia ver quando estava no centro espírita, porque ela acreditava que aquilo era um fenômeno mediúnico. Então, para eu fazer o experimento, nossa, levou um tempo. Eu usei a autoridade, aí ela fazia. Olha o que tem dentro dessa caixa e diz para mim o que tem dentro. Ela podia. Mas ela tinha que rezar, tinha que fazer um monte de coisa. Ela precisava? Não. Ela precisava de sintonia espiritual para fazer isso? Não. Ela precisava querer fazer isso. Mas ela precisa disso para se sentir à vontade, para permitir. Hoje, ela já tomou consciência que não é isso, que ela pode fazer em qualquer lugar. Às vezes, dá uma olhada nisso aqui, assim, aleatoriamente. E eu fui condicionando uma resposta hipnótica para ela fazer os experimentos quando a gente precisava para ter determinados resultados. E ela tem a mediunidade também, tá? O que acontece? Quando ela está no centro, tá segura, vê o amigo espiritual, etc., ela se permite fazer um monte de coisa que no laboratório não permite, só com a minha presença, por exemplo, quando a gente faz um condicionamento mental. Isso é uma crença da pessoa. Ela pode fazer em qualquer lugar que ela quiser. Não precisa de sintonia vibratória, não precisa de rezar antes, nada. Ela só precisa acreditar que ela pode fazer isso quando quiser, tá? E aí pronto, ela faz. Muitas pessoas fazem isso, elas estão tão assim, é um fenômeno mediúnico, que ela não consegue em nenhum outro lugar, a não ser naquele. Isso é o quê? É uma necessidade do fenômeno? Não, é uma crença da pessoa que limitou o fenômeno, ok? Gente, o povo tá aqui reclamando que tá me ajudando, tem que ir embora, tá? Quando você vai dar passe misto espiritual anímico, você sai pior do que antes? Peraí, a pessoa que tá dando ou a pessoa que tá recebendo? Tá? Olha só, o tema não é esse. Eu não posso fazer muitos tempos, mas ao mesmo tempo, gente, tem... Tá? Olha só, eu sou vegetariana, quando eu sinto cheiro de carne, eu passo muito mal, vomito ectoplasma. Não vomito ectoplasma, tá? Não é isso. Você pode ter uma sensação psíquica, tal, mas não é ectoplasma. O ectoplasma não tem nada a ver. Inclusive, ele é gasoso, tá? Aquela coisa do vômito é quando você está tendo um volume muito grande, é o cara de efeitos físicos e materializa espírito, coisa assim. Normalmente, as quantidades pequenas em reuniões com as condições necessárias, você nem vai perceber porque é como se fosse no suor, nos poros, tá? Então ela é gasosa, você não vai ter nenhuma sensação assim desse tipo. Só enfraquecimento, né? Minha mãe dormia na reunião, sabia sim, ela tá, um desdobramento é outra coisa, a pessoa não tá dormindo, tá desdobrada. Sempre que aplico o passe magnético, sinto muito calor nos pés. É a mesma coisa? É uma reação. Você vai sentir calor. Onde você estiver sendo o local gerador, você vai ter essa sensação de calor. Quando eu dou passe a uma pessoa, eu sinto um enjoo, um mal-estar. O que é isso? Bom, depende. Por exemplo, pessoas obsidiadas. Se você é médium e registra isso psicicamente, você pode ter uma reação orgânica, lembra? Sensibilidade. É um médium ostensivo, lembra? Tem mediunidade ostensiva. Então, você percebe isso. Então, a pessoa obsidiada, você reage, mas não tem a ver com o passe. Você pode estar dando passe e o mal-estar ser outra atividade. O passe ser o fenômeno anímico e a mediunidade ser o fenômeno mediúnico. Então, você está registrando o espírito ligado àquela pessoa, daí o seu mal-estar, e o passe ser uma coisa diferente, duas coisas ao mesmo tempo, gente. Eu posso estar escrevendo aqui alguma coisa e enquanto ouço você falando, tá? Isso pode acontecer, tá? São coisas diferentes. Quando você vai receber o passe misto espiritual anímico, você sai pior do que antes. Bom, você que está dando,
Se for mediúnico, você pode sentir um cansaço, sair muito cansada, muito debilitada. Mas isso não dura, você dorme, no dia seguinte você tá bem, tá? Se é um passe magnético, você sai melhor. A pessoa que tomou, se ela saiu pior, tá? Olha só, o passe magnético é o seu desejo. Você pode ter o desejo de fazer o bem, agora o magnetismo também, você pode ter o desejo de fazer o mal, tá? Então, se você quer prejudicar uma pessoa, você prejudica com sua mente, tá? Isso existe. As pessoas chamavam de magia, mas nada mais do que bioenergia mal orientada. Então, o reiki seria passe magnético? Sim, gente, o tema não é magnetismo. Eu vou responder porque tá aqui, vocês estão participando e eu tô gostando muito da participação, tá? Bom, tá saindo muito mais perguntas sobre isso, a gente faz isso numa outra oportunidade, tá? Bom, já chegamos ao fim da nossa atividade, vieram várias perguntas, mas não vieram muitas perguntas sobre efeitos intelectuais. Isso significa que na nossa próxima live, a live número 10, na quarta-feira, às 7h30, nós vamos falar sobre mediunidade de efeitos físicos. Então, nós vamos começar a teoria, vamos explicar o que são efeitos físicos, o que é o ectoplasma, quais as características do médium de ectoplasmia, o que é necessário, quais são as condições. E eu vou falar de uma pesquisa que eu achei muito interessante, a pesquisa de um indivíduo com relação ao fenômeno de efeitos físicos, de onde eu tirei muitas das coisas. O que eu vou falar aqui é um modelo teórico. Por que teórico? Porque para eu dizer que é exatamente assim que funciona, eu precisaria de um laboratório, eu precisaria de verba para pesquisa, eu precisaria de equipamentos muito caros. Então, com todas as doações, com o cérebro sem limite, 10 vezes não teria o dinheiro para fazer isso. Eu precisaria de um espectrofotômetro, eu precisaria de alguns equipamentos para analisar o ectoplasma. Isso existe, algumas pessoas fizeram rapidamente, mas somando pedacinho, mas olha só, um experimento não é suficiente. O que a gente chama de pesquisa científica, você precisa de repetição, você precisa de uma estatística do fenômeno para você dizer é assim que funciona. Nós não temos isso. Normalmente, os espíritos não investem em pesquisa na área. Você deveria depender de uma universidade. Mas, olha, eu quero experimentar isso. Isso não existe. Então, não vai ter pesquisa, não vai ter verba, não vai ter laboratório, espaço no laboratório, tudo isso. Mas uma pessoa fez uma pesquisa. Ele era engenheiro e também físico. A sua esposa era médium de efeitos físicos. Ele, na garagem da casa dele, construiu um laboratório, tá? Não com equipamentos sofisticados, mas com experimentos simples, e fez um experimento com a sua esposa. E as observações dele foram muito interessantes, porque elas casavam com determinadas coisas da literatura, com informações que a gente recebia dos médiuns em geral. Porque, quando a gente fala, acontece isso, a gente tem descrição em vários médiuns, você tem livros falando, eu experimentava isso, muitas descrições. Lembra da universalidade do conhecimento? Então, médium da Índia, médium não sei aonde, médium então, fala a mesma coisa. Então, é uma coisa comum. Ele observou o fenômeno e fez, dentro das limitações, algumas explicações de natureza física sobre a possibilidade daquele fenômeno. O trabalho foi muito pequeno, mas foi uma pessoa com um médium. Então, isso não é suficiente para você afirmar que é desse jeito que acontece. Então, esse modelo teórico que eu vou apresentar a vocês não é mais sobre Jorge Andréa, é baseado no trabalho do professor Carlos de Brito Embaçaí, que fez essa pesquisa, a gente tomou conhecimento e a partir disso que eu vou dividir com vocês, é claro, baseado na literatura do Livro dos Médiuns, André Luiz, Emmanuel, Filomeno de Miranda fala sobre isso, e o trabalho da parte física teórica do professor Carlos de Brito Embaçaí, que eu vou dividir com vocês falando sobre efeitos físicos. Então, na nossa próxima live, eu vou começar logo na teoria, falando sobre efeitos físicos. As perguntas sobre fluido, passe magnético, esses detalhes todos, se vocês têm interesse, quando a gente publicar, coloque lá nos comentários. Não, eu quero a próxima live é sobre isso, sobre isso. Então, quando a gente encerrar a mediunidade, a gente pode fazer isso. Isso é uma coisa boa. Deem sugestões. Olha, eu queria esse assunto, eu queria aquele outro. No Instagram, a gente às vezes faz uma caixinha. Você gostaria, qual o próximo assunto? Faça uma lista, tá? O assunto mediunidade a gente escolheu por causa da lista. Podiam ser outros assuntos. Então, você coloque que assunto você gostaria que a gente debatesse. O que acontece? A gente tem o tempo, a gente vai estendendo o assunto até esgotar. Então, mediunidade ainda falta, a gente vai falar sobre efeitos físicos, então começa na próxima.
Depois vamos falar sobre reunião mediúnica, vamos falar sobre treinamento e desenvolvimento mediúnico, o que é uma reunião, e aí mais especificamente o uso da mediunidade na prática, tá? Por enquanto a gente está só nos modelos teóricos da explicação do que seria a mediunidade, tá? Por que modelo teórico? Olha, fenômeno paranormal. Se é paranormal, não tem uma explicação objetiva sobre isso. É um fato, mas a gente não tem. Modelo teórico, qual a possível explicação para isso dentro do que a gente já sabe? Então, numa pesquisa posterior pode demonstrar que não é bem assim, tá? Mas eu acho que tem muita probabilidade de ser a melhor explicação sobre o assunto, porque bate muita coisa. Existem muitas evidências de que, teoricamente, que essa seria a explicação para o fenômeno de efeitos físicos. E, quando a gente terminar a explicação, eu vou dividir com vocês uma coisa assim muito, muito, muito especial. Ó, isso aqui. Isso aqui foi uma exposição que eu participei, tá? Sobre fotografias paranormais e sobre fenômenos mediúnicos. E esse livro aqui está recheado de fotografias vindas de todas as partes do mundo e esteve em exposição no Metropolitan Museum de Nova York. Foi uma das exposições mais visitadas, com um volume muito grande, ela foi em diversos países.